abordaremos os seguintes conteúdos: o Brasil no mundo e formação e ocupação do território brasileiro. O Brasil no mundo. O Brasil é o quinto maior país em área territorial do mundo, com 8.514.876 km². Sua maior parte se encontra no hemisfério sul e 100% o território do Brasil se encontra no ocidente. Nosso país encontra-se em sua maior parte dentro da zona intertropical, por isso que predominam no Brasil os climas quentes. O Brasil ocupa grande parte da América do Sul, fazendo fronteiras com 10 países: Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 2 países da América do Sul não fazem fronteiras com o Brasil: Chile e Equador. Localização na América do Sul quanto ao idioma. Devido ao Brasil ter sido colonizado pelos portugueses no século XVI, nossa língua oficial é o português. A maioria dos países da América do Sul tem como idioma oficial o espanhol, por causa da colonização espanhola. As exceções são Guiana com inglês, Suriname com holandês e Guiana Francesa com francês. América Latina, formada por países em que seu idioma é derivado do latim. Já a América Anglo-Saxônica, formada por países de língua inglesa. A regionalização e as divisões regionais no Brasil. Conceito de região. Região entende-se uma porção territorial que apresenta características que lhe permitem uma individualidade em comparação com outras porções espaciais, podendo ser considerado na análise de elementos de origem natural, como relevo, clima, hidrografia, bem como aspectos socioeconômicos e culturais. A divisão regional oficial do IBGE. A primeira divisão regional oficial do Brasil foi em 1942 pelo IBGE, adotando como critério os aspectos naturais e posteriormente a integração entre os aspectos naturais e socioeconômicos. Brasil, divisão regional oficial pelo IBGE. Em verde temos norte, em amarelo nordeste, em rosa nós temos sudeste, laranja centro-oeste e roxo sul. Os 3 complexos regionais. Aí temos em 1964 o geógrafo Pedro Geiger. Outra forma de divisão, que foi uma forma não oficial, que surgiu 3 áreas extensas como Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Os complexos geoeconômicos. O objetivo é retratar as disparidades socioeconômicas das diferentes áreas do território nacional. É uma divisão que conhece 3 grandes porções bastante diferenciadas uma das outras em seus aspectos naturais, sociais e econômicos. Milton Santos, 1999. Outra forma de regionalização proposta por Milton Santos, que sugere em uma de suas obras a divisão do Brasil em 4 regiões: Amazônia, Centro-Oeste, Nordeste e região centrada, abrangendo Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os 4 Brasis. Geógrafo Milton Santos, ele retrata outra proposta de regionalização, que foi baseada nas características do território brasileiro, levando em consideração a quantidade de recursos tecnológicos avançados, número de atividades econômicas modernas nas áreas financeiras, comercial, de serviços, industriais e agropecuárias. Região concentrada, composta de um
denso sistema de relações em função dos elevados índices de urbanização e do alto padrão de consumo das empresas e de parte das famílias, o centro da tomada de decisões. Já a região centro-oeste, presentes algumas características da modernização, em particular a agropecuária mecanizada, produção de mercadorias agrícolas destinadas à exportação, também está integrada à globalização. Amazônia, região de baixa densidade populacional e com poucos recursos tecnológicos. São raras as áreas reservadas à agricultura mecanizada e a outras atividades mais modernas. Já a região Nordeste, mais antiga área de povoamento do Brasil, de modo geral, sempre teve precária circulação de pessoas, produtos, informação e dinheiro, em razão da agricultura pouco intensiva e da urbanização irregular. A prática de atividades econômicas modernas e o uso de recursos tecnológicos avançados ocorrem apenas em determinadas áreas da região. Planejamento regional. Desigualdades regionais. O que foi? Aspecto marcante do espaço geográfico brasileiro, começaram a ser estudadas e discutidas principalmente a partir da década de 1950, em razão do desenvolvimento do processo de industrialização que se concentrou no Centro-Sul. Mas o fato de as estatísticas sobre renda e produção de bens e serviços terem sido publicadas de forma regionalizada pela primeira vez em 1951. Os estudos fornecem dados que servem de instrumento para que o Estado implante políticas de desenvolvimento regional. O desenvolvimento mais acelerado do Centro-Sul ampliou o distanciamento social e econômico dessa região em relação ao Nordeste. Diante disso, o governo brasileiro empreendeu um plano de ação para promover o desenvolvimento das regiões mais estagnadas econômica e socialmente. Nosso segundo conteúdo, formação e ocupação do território brasileiro. Povos indígenas. Tivemos caça, pesca e coleta, poucos eram nômades, realização em rituais cerimoniais e festas, conflitos entre as tribos, chegada dos portugueses no território brasileiro. Aí temos aqui uns pontos importantes. Primeiro, Pedro Álvares Cabral, Carta de Pedro Vaz de Caminha. De 1500 a 1532, tivemos o período pré-colonial. Medo da ocupação das novas terras por outras nações da Europa levou os portugueses à ocupação do território do Brasil. Em 1532, ocupação efetiva do Brasil, colônia de Portugal. Martim de Afonso de Souza. E nosso último ponto, capitanias hereditárias. Descobrimento do Brasil. Em 22 de abril de 1500, chegava ao Brasil 13 caravelas portuguesas, lideradas por Pedro Álvares Cabral. À primeira vista, eles acreditavam tratar-se de um grande monte e chamaram de Monte Pascoal. No dia 24 de abril, 2 dias após a chegada, ocorreu o primeiro contato entre os indígenas brasileiros que habitavam a região e os portugueses. De acordo com os relatos da Carta de Pedro Vaz de Caminha, foi um encontro pacífico e de estranhamento, em função da grande diferença cultural entre esses dois povos. No dia 26 de abril foi celebrada a primeira missa no Brasil pelo Frei Henrique. Foram convocados 1000 homens, entre oficiais e marinheiros, e havia cerca de 200 índios, que acompanhavam atentamente ao que acontecia, com muito respeito e adoração. Os índios seguiam os mesmos gestos dos portugueses. Se eles levantavam, eles também levantavam. Se eles ajoelhavam, eles também ajoelhavam. No dia seguinte, os portugueses tentaram mostrar para os índios o respeito que tinham
com a cruz, se ajoelhavam um por um e a beijaram. Alguns índios fizeram o mesmo gesto, o que fez com que fossem considerados inocentes e fáceis de evangelizar. Vaz de Caminha pede ainda para o rei que venha logo para batizá-los, a fim de conhecerem mais sobre a fé deles. A segunda missa foi celebrada no dia 1º de maio, na foz do rio Mutari, e assim deu-se início ao que hoje é considerado o maior país católico do mundo. Nesse período não houve a colonização do Brasil, pois os portugueses não se fixaram na terra. Após os primeiros contatos com os indígenas, muito bem relatados na Carta de Caminha, os portugueses começaram a explorar o pau-brasil da Mata Atlântica. O pau-brasil tinha um grande valor no mercado europeu, pois sua seiva de cor avermelhada era muito utilizada para tingir tecidos. Para executar esta exploração, os portugueses utilizaram a troca-troca, ou seja, deram espelhos, apitos, roupas, pentes e outras bugigangas aos nativos em troca do trabalho, corte do pau-brasil e carregamento até as caravelas. Atualmente é baixa a presença de pau-brasil na Mata Atlântica. Inclusive, existe lei federal que considera crime o corte ilegal dessa árvore. 3 de maio é o Dia do Pau-Brasil. O Dia do Pau-Brasil foi criado em dezembro de 1978, com a Lei 6.607, que definiu a espécie como árvore nacional, e o 3 de maio como a sua data comemorativa. Nesses 30 anos, o Brasil foi atacado pelos holandeses, ingleses e franceses que tinham ficado de fora do Tratado de Tordesilhas, acordo entre Portugal e Espanha que dividiu as terras recém-descobertas em 1494. Os piratas também saqueavam e contrabandeavam o pau-brasil, provocando pavor no rei de Portugal. O medo da coroa portuguesa era perder o território brasileiro para outro país. Para tentar evitar esses ataques, Portugal organizou e enviou ao Brasil as expedições guarda-costa, porém com poucos resultados. Os portugueses continuaram a exploração da madeira, construindo as feitorias no litoral, que nada mais eram do que armazéns e postos de trocas com os indígenas. No ano de 1530, o rei de Portugal organizou a primeira expedição com objetivos de colonização. Esta foi comandada por Martim Afonso de Souza e tinha como objetivos povoar o território brasileiro, expulsar os invasores e iniciar o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Foi assim desde a primeira vez, em 1532, com a expedição de Martim Afonso de Souza. Ao chegar ao porto de São Vicente, ponto de interseção da costa do pau-brasil e da costa do ouro e da prata, o capitão fundou, em 22 de janeiro, a primeira vila portuguesa na América, São Vicente. Pouco tempo depois, fundou uma outra, 9 léguas, dentro pelo sertão, à borda de um rio que se chama Piratininga. Conforme anotou seu irmão, Pero Lopes de Souza, no Diário da Navegação, Martim Afonso de Souza cumpriu o principal objetivo da sua expedição, iniciar a colonização do litoral para melhor defendê-lo das incursões estrangeiras. O capitão repartiu os homens e os acompanhavam pelas 2 vilas inauguradas. Logo após, descobriu sementes, cabeças de gado, instrumentos agrícolas e lotes de terra, e nomeou a autoridade e impôs a justiça e ordem. Então, essa foi a nossa aula de hoje, galerinha. Espero que vocês tenham gostado.